Good morning, everybody. Here we go. Lesson 41, continuing part 2. And away we go. Good. And here we are. All right. So we ended last class with to get busy. So just to remember that when we have to get busy, so to get busy is when you go from not busy to busy. So we have two different common uses with busy when we use the verb. We have to get, which means I wasn't busy, and then I got busy. And then we also have I am busy. So actually there's a third actual verb. So we can use I get busy, I am busy, or I stay busy. So then we have get, which means I wasn't busy, then I became busy. The second one, I am busy, or I was busy. And then the third one, I stay busy, or I stayed busy. Those are probably the three most common verbs that we use with busy. And they all have their own specific use. So when we want to say ficar ocupado, if we say stay busy, it means that we permanecer. It's permanecer ocupado, and not que eu não estava, daí depois eu estava. Daí nós usamos get naquela situação. Okay, so when we talk about planes and flights, so it's common to hear people make a mistake with voo when you're talking about the noun, the thing. So I am on flight 151 to wherever. Okay, so at what time does the plane take off? When does your flight leave? So the trip from one destination to another in an airplane is called the flight. The verb is the plane flies, or you can say I fly. I sometimes fly to Goiânia, or I sometimes fly to Rio, or whatever it might be. So then you say that you're using the verb I sometimes fly. But if you're delayed, you don't say my fly is delayed. And that's a mistake that I hear sometimes. My fly was delayed. No, fly is the verb. My flight was delayed. My flight was canceled. My flight was late. And rarely my flight was early. So at what time does the plane take off? We have the plane. We have to fly, the verb, and then the noun is flight. When does your flight leave? Now, planes fly quickly. So be quick, but do it, okay? But do it quickly. So something interesting here, we have quick, which is basically another way to say fast. So it's an adjective. We also have quickly, which is the adverb. So this is an ostrich. Ostriches run quickly. They don't run quick. Okay, so quickly is the adverb when we're describing a verb. I need to get dressed quickly. I need to get dressed quickly. Preciso me vestir rapidamente. So quickly, rapidamente, quick, rápido. But we also have fast, which is irregular because fast is the adjective. So I can say ostriches are fast, but I can't say ostriches run fastly. Fastly doesn't exist. So usually when we have an adverb, it's an ly word. Most adverbs are ly, like quickly, for example. So like quickly, like slowly. But fast is an irregular adverb. So there is no fastly. You can say the ostrich is fast or the ostrich runs fast. The ostrich is quick. The ostrich runs quickly. Just like slow, slowly,
What's another one? Loud, barulhento is loud, loudly. So if someone eats loudly, they eat loudly, they don't eat loud. He is loud, he eats, or he talks loudly. Sometimes there are people that talk loudly. So in general, those adverbs are going to be ly, but fast is one of the common ones that is irregular. And there is, if you talk about sports, there is a slight difference between quick and fast. And usually quick is the first move, primeiro movimento, someone that is very quick that way, quick at the beginning. And fast is usually more maintaining speed, so running for long distances in a fast way, then that's where we use fast. But in general, they're basically synonyms. To matter. Does anybody know what to matter means? Who can tell me what matter means? Importa. Importa, good. Very good. So when I want to say, so if I want to say não importa, it doesn't matter. It doesn't matter. So we have two different things, because we can also say literally, não importa, it doesn't matter. Sorry, literally we can say it's not important. It's not important. So there are different, sometimes we can use one or the other. It doesn't matter, or it isn't important. But the most common use is it doesn't matter. So if you remember it doesn't matter as não importa, that will sound more like a native speaker. That'll sound more like what is used by native speakers. So when you ask isso importa or é importante, does it matter? Does it matter, or is it important? So matter is one of those very, very useful, because we, even though it seems like it should have important, we use matter more. Who versus whom? So this is one of those things for people who are interested in academic English, because I remember when I was in college, I've always liked to read American classical literature, and so I've always seen this word whom, and I wasn't sure exactly how to use it. So I went and asked my my university professor. I asked my English professor. I asked her, when do you use whom? What's the deal with whom? And she said, don't worry, because it's leaving the language. So it's one of those things that sounds formal. It sounds, it's not used by most people in everyday language. So this is the correct way. After I talked to her, then I saw that there are some people, and because I'm an English nerd, then I use whom because I want to speak correctly, but most people don't use it. So we use who when it's a subject. So who are you? Quem é você? Who are you? Who is going to the beach? Quem está indo para a praia? So in that case, who is the subject? We use whom when we have an object. So for example, for whom is this gift? It would be the correct way. For whom, para quem é esse presente? But 90% of native speakers say, who is this gift for? Except it didn't write. Who is this gift for?
Okay, so that's what 90% of English speakers, fluent English speakers would say. But remember, we have question word on one side, preposition on the other, like a sandwich. Who, question word is the bread, for preposition is the bread, and then everything else in the middle. When we have pra quem, pra que, porque, junto com preposição. So who is this gift for? But this would be the correct way would be this, but 90% of people say this. Same thing. So whom is this gift for? Is a little strange. Who bought this gift? Quem comprou? So who aqui é o sujeito. Quem comprou está agindo. Aqui o whom está recebendo o presente. Então é o objeto. So who bought this gift? Quem comprou esse presente? So that's the difference between who and whom. So basically, you don't have to worry. You don't have to worry. Não tem que se preocupar muito, porque é muito pouco usado, mas para ser correto do correto, se for para inglês acadêmico, eles se importam com essas coisas. Se o seu propósito for acadêmico ou alguma coisa onde tem que ser direitinho, é até bom para provas como TOEFL e IELTS. Okay, so mostrando aqui, for whom is this gift? O sujeito é gift, é o presente, que é o sujeito. E is, o verbo. Então, is aqui, sujeito aqui. Então, whom é o objeto, por isso que é whom is this gift, gift de novo subject. Agora, nessa frase, o subject é who, e gift é o objeto. Geralmente, vai ser o sujeito antes, a primeira coluna. Se fosse pronome, seria I, you, he, she, it, we, they. Geralmente é antes do verbo, e depois do verbo, nós temos o objeto, que se fosse pronome, seria segunda coluna. Me, you, him, her, us, they. Oops, sorry, them, now they. Okay, so, mas quando nós temos o verbo to be, daí isso muda. And that's all. Any questions about busy, flight, quickly, fast, to matter, or whom? If not, then let's correct lesson 34. Let's start with Vani. Good morning. Good morning. Eu tenho estudado com as minhas crianças. I have studied with my children. So I have, depois de have? Studied. Studied, good. Those are perfect. Very good. Feliciana? Can I help you? Posso ajudar você? Very good. Beto, good morning. Good morning. Estou com uma crise de tosse aqui, por isso que eu saí. Tirei. Okay, no problem. Essa primeira aí. Number 3? Desculpa. Poderia ser I have been studying também. Yep, I have been studying. Yep, very good. Okay. Se quiser deixar claro que está continuando, very good. Então, vamos lá. I can help you. Oh, number 3? A 3.
Tá. Número 3. Eu gostaria de comprar um guia de viagens. I would like to buy a travel guide. 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 Uh-huh. Good. Joe. Good morning. Good morning. You have to leave soon. You have to leave soon. Você tem que ir logo. Sair. Você Yeah. tem que sair logo. If this were Portuguese, how would you read this in Portuguese? Soon. Em português com U. Em português com U é sol, né? Soon. Soon. Yeah. Isso aqui é soon. Soon. Yeah. Eu tava falando um pouco para sun, que é sol, né? Ou filho. So, soon com U. Good. Vani? Quando vocês vão sair? When are you going to leave? Uhum. Feliciana? Você... You shouldn't travel tomorrow morning. Você... A internet está ruim hoje no Maranhão. Tá. You shouldn't travel tomorrow morning. Você não deveria viajar amanhã de manhã. Uhum. Não deveria, não deve. Good. Beto? 7. Eu tenho um carro, mas tenho que ir de táxi. I have a car, but I have to take a taxi. Okay, so, what does tax mean? Táxi é táxi. Tax é imposto. Taxi. So, Táxi. se lembra a diferença entre coffee, daí a mesma coisa, taxi. Sim. Tax, imposto, taxi. I have a car, but I have to take a taxi. Taxi. Uh-huh. Good. Joe? At what time does the plane get here? A que horas seu avião chega? Ou avião, mas... Ou yeah. seu Pode voo ser. chega? So voo, como é que é voo? Voo é Flight. Flight. So é avião mesmo. Essa pronuncia aqui. Plane, isso. So nós temos plane de avião e plane de normal, nada especial. Ela é muito plain, she is very plain. Ela é meio baunilha, nós falamos. Não é bem animadora. So, mesma pronúncia, só escrito um pouquinho diferente. Vani? Em breve. Coming soon. Ok. Very good. Se for filme, pode ser só, se você quiser falar dentro de uma frase em breve, daí pode ser só soon, mas em breve é quando eles falam coming soon to a theater near you. Good. Feliciana? Why are you leaving tonight? Por que você vai sair à noite? Well, não só à noite, hoje à noite, right? Porque à noite, se for a parte da noite, seria at night. Hoje. Onde tonight é especificamente hoje à noite. Por exemplo, eu gosto de, sei lá, eu gosto de tomar café à noite. Porque daí é geral. I like to have coffee at night. Não é qualquer noite específica, mas todas as noites, basicamente. Onde tonight, daí especificamente hoje. Beto? 11. Com quem você tem falado?
Who have you been talking to? Good. Uh-huh. Who have you talked to? Or who have you been talking to? Good. Daí essa é uma onde o correto do correto, os nerds de inglês diriam with whom have you been talking? Mas até soa, parece que se você falar assim com um nativo do dia a dia, vai achar que você se acha. Mas no inglês eu me acho, então eu falo assim. Não exatamente. Joe. Nesse outro aí, ele poderia ter falado speak também, né? Yes, speak. What's the difference between speak and talk? Que é mais formal. Speak. Good. Exactly. Ok. But there is no problem. Mas não tem problema. Yep, mas não tem problema. So, aqui é um exemplo muito bom de como nós não íamos usar matter nessa frase. Porque não tem problema, não há problema. Mas se você falar que it doesn't matter, não é que não tem problema, mas não importa, right? A coisa não importa. Então, não que não tenha problema com a coisa, mas a coisa em si não importa. Então, daí a ideia é bem diferente uma da outra. Vani? Nós poderíamos alugar um carro. We could rent a car. Uhum. Como é que se diz bom? Good. Good, right? Good. Agora, como é que se diz deveria? Could. Well, não, deveria, não poderia. Should. Should. Agora poderia. Should now. Não. Poderia. So, falo de. Could. So, essas três rimam. So, good, aquele como se alguém te batesse. Could. Good, would, should. Would. Should. Should, isso. So, seria bom praticar esses três. E would é o mais fácil. Não, desculpa. O good é o mais fácil, right? So, pega good, porque se você... A coisa é, todos esses são escritos como doidas, estão escritos de jeito doido, mas todos têm o mesmo som de good. So, até pode pensar em wood como madeira, porque wood como madeira e would como ia tem a mesma pronúncia. E should também. Deveria ser should, assim. Infelizmente, não é. É assim, Should. mas tem a mesma pronúncia se fosse esse So, good, would, should. Toda a mesma vogal. Ok. Okay. Feliciana. Do you have to send an email? Você tem que enviar um e-mail. Is it a question or a statement? Question. Question. So Do you have to send an email? And what's the pronunciation? Who can help with the pronunciation here? Email is Portuguese. Email. So the E gets the emphasis in English. E-mail. Yeah, Você tem que enviar um e-mail. Email. Mas é a pergunta. Beto. 15. Sim, para minha família no Brasil. Yes, for my family in Brazil. Brazil. So in Brazil, the stress syllable is zil. So not Brazil, but Brazil. 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 Good. Joe? Is it important? É importante? Good. Mas aí não seria o caso it does matter? Okay, so is he does. Yeah, is he does não dá, right? It does matter? Does it? It
is a possibility. So the difference here between is it important or does it matter is interesting because this is one more of the subtle differences between important and matter, because something can not be important, but still matter. Pode ser importante, pode não ser importante, mas ainda importa, right? So nós temos o nível de alguma coisa que não importa, tem alguma coisa que é normal, e a coisa que é importante. So se eu falar does it matter, e a pessoa falar não, significa que não importa. Mas pode não ser importante, mas ser num nível normal. Não é importante, mas é do dia a dia. Então, essa é uma diferença sutil entre essas duas coisas. Então, se você quiser saber realmente, isso importa para mim, aí seria mais matter. É alguma coisa importante numa situação, aí você vai usar important. So, são bem similares, tem só essa sutileza entre as palavras. Good point. Very good. Vani? De onde é o seu amigo? Where is your friend from? Exactly. So, eu queria mostrar isso porque quando nós temos palavra de questão junto com preposição, de onde, right? So, onde, where, de, from, o que aconteceu? O where foi na frente e o from no final. É o nosso sanduíche, com o pão e queijo, aí ficando o resto. Então, quando nós falamos, por exemplo, o que dá problema? Com quem você foi? Who can help me? Como é que eu digo com quem você foi? Eu ouvi alguém? Good. Who? Who are you? Who are you go? Okay. So, are é presente. Como é que seria a sua pergunta? Você foi? You went? So, you went e você foi a afirmação. Pergunte-me se eu vou. Do you went? Do fica como? Did you went? Did you Did you go? Isso. Did you go? Ok. So, did you go é você foi. So, se eu acrescentar who, aí vai ser o quê? Who did you go? Agora está faltando só com. Onde vai? Go. With. É aquela coisa de sanduíche. So, a tendência é querer colocar with who did you go, por causa disso. Mas quando tem palavra de questão, junto com preposição, nos separamos, fazemos o sanduíche. Só que o que é o correto do correto, que só os nerds falam. Daí, esse é o caso de with whom did you go? Mas quase, até eu não falo assim, com with whom did you go? Que eu acho... Aí tá tentando se mostrar mesmo. Se você usar with whom did you go? É alguma coisa quase Shakespeare de formal. Okay? So, aí e essa coisa está mudando cada vez mais. Lá, em 1900, por aí, os acadêmicos de inglês, eles queriam que o inglês fosse mais como latim. Então, eles exigiam essas coisas aqui, como with whom, mas a língua vai onde o povo leva, né? Não importa o que os acadêmicos acham. E hoje em dia, sou estranho fazer assim. Teacher, então lá na 11, 11, eu teria que ter falado talked with, ou no caso...
Yeah, boa, excelente, excelente. So, o que acontece? Nesse caso, as duas preposições podem ser usadas. Mas with geralmente usado em situações um pouco mais formais. Ah, So, ok. yeah. So, who have you talked with? Daí sou um pouco mais formal do que who have you talked to. Mas não nenhum dos dois são errados. Very Ok. good. Good point. Excellent. Okay, let's go, Feliciana. Before I get busy and forget. Antes que eu fique ocupado e esqueça. Uh-huh. Yeah. Antes que eu fique ocupado e esqueça. Yep. Exactly. Very nice. Beto, I think he's having a coughing crisis. So, Joe? Queremos fazer uma viagem. We went to do a travel. Okay, so, Travel. obrigado por nos mostrar como não falar essa frase. Just kidding. So remember, Queremos é futuro. o verbo para querer. Want. Went é o passado de ir, right? Sim. So we went. We want. Daí Went. we want fica depois, se lembra, fazer uma viagem, quais são os dois verbos que são mais usados? Não é to do. We want to. I don't remember. Okay. Can anybody help? What are the two most common verbs that we use with a trip? Oops. To take. To take or to go on. And then the other one, remember, so they changed it to travel, but we want to take, como é que se diz uma viagem? It's not a travel. Travel é arcaico para substantivo. Não se usa hoje travels fora de alguma coisa formal. Trip. A trip. We want to take a trip. And remember, in my experience, this is the form. Take a trip or go on a trip is more common to hear than travel. We don't use the verb travel as much as we use take a trip or go on a trip. It sounds more everyday speech. Beto? Went. For how long? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Good. Uh-huh. Now let's go, Vanita Feliciana. Feliciana, have you been to Las Vegas before? Yes, I have been 5 years ago. Okay, so yes, I have been there. So either the short answer would be yes, I have, or then yes, I have been there 5 years ago. So in that case, usually you would start another sentence, because if you use ago, then you went, I have been there, present perfect. And then the second one would be, I went there 5 years ago, or I went 5 years ago. Good. I went there, no? I have been. Yeah, se colocar tempo específico no passado, daí os dois pés estão no passado. Então, a resposta para ela seria present perfect, e ela fez a pergunta em present perfect. Mas daí, quando você fala quando foi, daí você
Tira o P de Ah, agora e ok. coloca lá atrás, daí fica I went 5 years ago. Agora, se for... quantas vezes já foi, Feliciana? One time. One, ok? So, daí, se você responder com as vezes, daí seria I have been there once. Porque daí ainda Once. pode. Agora, lá atrás, quando você foi, daí não pode voltar, mas você pode voltar a fazer outra vez. Então, se usar vez como time, I have been there, well, one time, mas a maioria falam once e twice em vez de one time, two times. Mas I have been there once, porque você pode voltar a fazer uma segunda vez, terceira vez. Mas é aqui que entra aquela ideia de você pode fechar a porta. Eu posso falar, I have been there once. Daí deixa a porta aberta para voltar. Mas se eu não gostei, eu posso falar, I went once and I'm never going back. Right? Daí você, com o tempo verbal, já fecha a porta. Já dá a ideia que não tem chance de você voltar. Porque você colocou os dois pés no passado. Uhum. Ok. Se ela Ah. fosse falar que nunca tinha ido, seria Aham. tudo passado, né? Well, ainda dá? Las Vegas Ainda. explodiu ou ainda dá para ir? Não, ainda dá para ir, mas... Ainda dá. So because... entendi. So, qual seria uma situação onde você ia usar o simple past? I didn't go last year, porque last year não dá mais, right? Ah, ok. Eu tô colocando um ponto lá atrás. Ok. Last Yes, year. exactly. E essa é a chave, os dois pés no passado. So, I haven't... E daí nós podemos usar ever, que é aquela ideia de nenhuma vez na minha vida. I haven't ever been there. Aí pode colocar o yet, haven't. Ok, so yeah, qual é a diferença? Se você colocar I haven't been there yet, como seria diferente do que só I haven't been there? Eu não fui ainda, mas eu posso Ex- ir. Exactly. E ainda dá a ideia que você está planejando. Algum dia você vai. Uhum. Onde I haven't been there, talvez vá, talvez não. Mas não está mostrando a sua pretensão. Onde se você colocar yet, está dando a ideia que, mas algum dia eu vou. Beto? Eu coloquei I have never. Right, good. So, I haven't ever é uma forma, ou I have never. Exatamente. I have So, never se lembra que to Vegas. I have never been to Vegas, right? Falou been? Teve been na sua frase? Porque tem que ser a forma do present perfect. Então, teria que ser I haven't ever or have never been. Been é importantíssimo. So, se nós tivermos a negação, daí vai ser ever. Se não tiver uma negação, vai ser never. So, perfeito. Com been fica perfeito. All right, let's go. Beto to Joe. Joe, tell me what kind of book I should buy. I have though buff, but I have bought children's book. Okay, I have bought a children's book. What does this? What the statement that he made? What does this mean? Me diga que tipo de livro você compra. Você não. Você compraria? Não você. Que ele compraria. I should buy. Que ele, mas não compraria. O que é should? Deveria comprar. Deveria comprar. Good. Agora sim. Agora estamos na mesma página. 5 opções. Ai. So, não sei. Para ele não tem cara de quem gosta de livro infantil. Eu entendi errado, peraí. Não, eu entendi. Estou brincando. O que ele deveria comprar?
Livros em inglês, the Ok. book Mas vamos começar. Você deveria comprar, devia comprar. you should Uhum. buy. You should buy a book in English. Ok. Pode ser in English. So, se for singular, vai precisar a, porque é contável. Se for em geral, seria books. Então, depende se você quer indicar que ele deveria comprar um livro em inglês ou livros em inglês. Mas assim, é Books. por isso que é diferente do que o português. Nós podemos falar, eu tenho carro. Ou você deve comprar livro. Onde em inglês tem que ser, ou você deve comprar um livro ou livros. Books in English. Agora, good, that's a good sentence, okay? Alguém me diz qual é a diferença entre essas duas coisas? Ou não há? Por causa do in, o inglês ficou depois. Ficou. E no sentido? Tem diferença no sentido? Acredito que não. Eu acho que tem. Que seria? Primeiro é livros em inglês. Quer dizer, os livros são em inglês, né? Aham. E em inglês, books são... Tá no caminho certo. Tá com isso no caminho É, certo. Books in English, com certeza, são em inglês. Então, pode ser qualquer livro que seja em inglês. English books, ou pode ser um livro em inglês, ou um livro sobre o inglês. Então, um exato. livro de texto que você usa em sala de aula, essas coisas, também inclui English books. Você não diria books in English sobre esses de Oxford, ou National Geographic, ou Cambridge. Esses livros você não diria books in English, porque in dá a ideia que foram feitas em inglês para ler. Yeah. That's the only difference. Okay, let's do Feliciana to Vani. Vani, do you like to read bestseller? Sellers? Yes, I like. I read Da Vinci Code, The Da Vinci Code, okay. last week. I read the road. Yeah, so o problema que com essa palavra é que as três formas são assim. Tudo read. Tudo escrito da mesma forma, mas o passado e o particípio são pronunciados read. Read como... So, se você falar, por exemplo, eu li um livro vermelho. I read red. I read a red book. I read read a red book. Yeah. So, read é com som de I, só o presente. Daí os outros, read. Read, yep. Horrível isso, mas é o que nós temos. I read the Da Vinci Code. So, tem uma coisinha aqui que essa frase seria entendida 100%, mas tem uma coisinha que faz soar que não esteja perfeita.
Who can tell me? Temos uma categoria de verbo que eu chamo de verbo medroso. Por que que eu chamo de verbo medroso? Depois do like, tinha que ter alguma coisa. Yes. E a pergunta é se você gosta de ler. Então é verbo. I like to read. No, so I like Correct. to. Pode like to. colocar. Não precisa to read, porque por isso mesmo que nos cortamos, que parece redundante, mas o to é necessário. Aí aqui, se fizermos duas Parar. frases. Yeah. Okay. Yes, I liked. So I read the Da Vinci Code last week or last month, or whatever. Yep. So like cai. Quais são os verbos medrosos? A maioria são desses que caem dentro de desejo ou sentimento. Gostar, querer, precisar, amar, odiar. Okay, good. Let's go. Joe não, foi... Última vez foi Joe do Beto? Beto do Joe? Esqueci quem fez. Quem não fez a pergunta da última vez? Eu respondi da última Okay, vez. go ahead. You can ask. Pro Beto? Beto, Uh-huh. what kind of books do you like to read? I like to read action, adventure, philosophy, and fiction books. Okay. Beto, what was the last book you read? The last book is the philosophy. And what was the name of it? Do you remember? Yes, the Banquet, Platão. Okay. Was it good? Yes, very good. All right. Very nice. Okay. Let's go this time. Vanita Joe. Joe, what are you going to do soon? I'm going to work. Okay. Good idea. Very nice. Let's go. Professor, Yep. quando fala soon, é em breve, né? Yep. Esse em breve tem que ser uma coisa muito em breve, ou pode ser à tarde, por exemplo? Yeah, that's a good question. É muito subjetivo. Então, o que seria logo ou em breve para você, você pode usar. So, comparando, tipo, hoje à tarde para daqui 6 meses, aí depende no... Se for logo ou em breve para você, pode usar. Então, o que seja logo ou em breve para você em português, eu diria que você pode usar no inglês também. Mas não precisa ser uma coisa programada. Por exemplo, assim, em breve eu vou viajar para a Europa. Mas, assim... Yeah, não tem que ser. So, por exemplo, eu posso... eu lembrei de alguma coisa. I'll have to do that soon. Right? Não foi alguma coisa programada em si. So, não tem que ser alguma coisa programada. But it can be, but it doesn't have to be. Good question. Let's go. Beto to Feliciana. And number 6, Yes. Feliciana, what time do you leave home in the morning? I don't leave home in the morning because I'm retired. Okay. I stay more time in my home. Okay. At home é mais comum. I stay At more home. time at home. Okay. Very good. Now let's go. Joe Giovanni. Esse livro é chega, é? Nope. É o contrário. Sai. Sair. Yes.
Porque ela é aposentada, então ela fica não, a noite inteira, e daí seria quando você chega em casa, né? Naquele caso. Como é que seria? Joe Paravani. What was the last book you read? So, aqui, the last Read. books read porque é passado, yeah. Read. Você leu. I read Da Vinci Code last week. Good. What was the last book you read before the Da Vinci Code? I like Dan Brown. Ah, I read a Origem. Não sei Okay. como é que fala a origem. The Origin? The Origin, I think, probably. The Origin. Yeah, The Origin. Was that good? Very good. Okay. I might have to add it to my list along with the philosophy book, Beto's philosophy book. I love on Alexa how you can no, Alexa, I don't want to talk to you. On your app, the app, you can put, if you download a book on Kindle, you can listen to it with Alexa. You can listen to it on the app on your phone. So it's like an audio book. Any book that you buy on Kindle. So like I listen to all kinds of books that I bought on Kindle, and it's cheaper than Audible. Audible, they have the audio books, but I love doing that, just listening to all kinds of books. Let's go, Feliciana to Beto. Beto, ask me if I have used a travel guide. If I have ever used. Ever used a travel guide. Feliciana, do you have ever used a travel guide in your trip? Okay, what was the first word? Beto, what was your first word? Feliciana? Yeah. Poor guy. Não é para perguntar para ela? Yep. Só queria certificar. Qual foi? Feliciana? Para mim. Right, mas a sua frase. Eu perguntei para ela. Yeah, pode fazer de novo a pergunta, fazendo favor? Feliciana, do you have ever... Okay, so aí é o problema, right? Do we have? Have no present perfect é verbo forte. So now pode ser do you have? Quem pode ajudar? Como nós perguntamos com present perfect? Have you ever? Have you ever? Yeah, so have you ever used a travel? And then pronúncia de guide, como guide de cara, guide. Yep, mas daí o começo seria have you ever used? Let's go. Have you ever used a travel guide in your trip? On your trip? Good. Feliciana, have you ever used a travel guide on your trip? Yes. I usually generally I use a travel guide in my trip. So remember On my trip. On my trip. So always on vacation, on a trip. A menos que use durante, que seria during my trip, mas se for
uma preposição mais simples seria on. Joe Devani. Vani, tell me what you have to buy. Books? I no. have to buy some vegetables for lunch. Okay. Very good. Aqui seria em geral, né? Comprar em geral. Yeah. Ah, ok. And Feliciano de Beto. Beto, where have you traveled by plane to? I traveled to Belo Horizonte by plane. How often do you travel to BH? Do you remember how often? Yes. Okay. Frequently. Frequently? Okay. Very good. Okay. So we will listen to the audio of lesson 42 on Tuesday morning. If you are here for the first time, don't forget to give us a like, share us with your friends, and come back 6:30 Tuesday morning. Thanks, everybody. See you next time.